Olá, a paz do Senhor, meus irmãos, e nós estamos aqui no propósito de estar lendo e fazendo a leitura da lição da Escola Bíblica Dominical, né, como nós havíamos prometido, né, da Betel, que fala sobre Israel 70 anos, né, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção, né. Estas lições foram compiladas, né, pelo nosso pastor, palavra documentarista aqui, que está escrito, nosso pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD, pós-graduado em docência do ensino superior. Atualmente é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltinho, Distrito Federal. Eu estou gravando hoje no celular porque tive um problema aqui no meu notebook e aí a gente não conseguiu resolver a tempo, desde bastante nossos afazeres aqui está bastante apertado, tivemos alguns problemas aqui, não pude resolver, mas é coisa que eu vou conseguir resolver aí no decorrer desta semana, certo? E vou fazer a leitura então da lição de número 7. Domingo passado nós tivemos aí a ministração do irmão Cleomar, né, na lição de número 6, foi muito bom, aprendendo bastante com ele, inclusive sobre a numerologia bíblica, né, que coisa interessante, eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente, para mim foi uma novidade isso daí que o irmão Eliomar nos falou no domingo passado, né, no dia 5, certo? No dia 5 de agosto. Então estamos aqui hoje com a lição de número 7, dia 12 de agosto de 2018. Essa lição aqui vai falar sobre o decálogo, a aliança no Sinai, vai falar sobre os mandamentos, né, que Deus passou para o povo de Israel para se santificar, não é mesmo? Vamos lá então, nosso texto áureo: as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro purificada 7 vezes, Salmo 12, verso 6. Verdade aplicada: os mandamentos de Deus expressam os seus propósitos para o povo de Israel. Objetivo da lição: mostrar que os 10 mandamentos expressam como o povo deveria viver, explicar os propósitos da lei, evidenciar a atualidade dos 10 mandamentos, né? Texto de referência encontra-se em Êxodo 20, do versículo 1 até o versículo 5. Vou estar lendo aqui. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então vamos aqui estar fazendo essa leitura. Introdução. Deus estabeleceu um pacto com o povo de Israel no Monte Sinai. A partir deste momento, o povo teria obrigações a cumprir, pois a vida e a morte estavam condicionadas aos mandamentos de Jeová. Tópico 1. O início da aliança no Sinai. Ao ler a narrativa do Êxodo 19:18, vemos que o monte fumegava e tremia, pois o Senhor descera nele como fogo. Foi neste ambiente de glória e manifestação que Deus estabelece um pacto com seu povo, transmitindo os 10 mandamentos a fim de instruir acerca da sua vontade. 1.1. Conceituando o termo decálogo. O termo decálogo vem do grego deca, 10, e logos, palavra. Literalmente significa 10 enunciados ou declarações, fazendo alusão aos 10 mandamentos dados por Deus ao seu povo, em Êxodo 34:28, e a repetição lá em Deuteronômio 4:13. Além de ter sido proferido por Deus, foi também escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedras. Os 10 mandamentos são a lei absoluta, os princípios que envolvem tudo e não dão margem a qualquer exceção. 1.2. Os 4 primeiros mandamentos, ao analisar os 10 mandamentos, percebemos que os 4 primeiros tratam diretamente sobre a reverência a Deus.
A característica distintiva do Decálogo é evidente nos primeiros 2 mandamentos no Egito. Muitos deuses eram adorados, os habitantes de Canaã eram politeístas, mas Israel deveria ser diferente. Na qualidade de povo peculiar de Deus, deveriam se caracterizar por uma devoção singular e exclusiva a Deus. Nem mesmo uma imagem ou semelhança a Deus seria permitida. Consequentemente, a idolatria seria uma das piores ofensas da religião de Israel. Nossa adoração e culto devem ser dirigidos única e exclusivamente a Deus. Infelizmente, há muitos ídolos ocupando o coração dos cristãos. Estes ídolos podem ser o acúmulo da riqueza, a busca pelo sucesso ou pela fama, entre outros. Existem muitas pessoas na igreja se arruinando por abrigar ídolos ao secreto do coração. Outro ponto a considerar neste tópico é a reverência com o nome de Deus. É necessário tomar cuidado ao invocar o nome de Deus em questões profanas e frívolas. 1.3 Mandamentos de relacionamento familiar. Na segunda divisão, feita para um propósito didático, encontramos os 6 últimos mandamentos, cujo teor são os relacionamentos humanos, sintetizados da seguinte maneira: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O 5º mandamento fala do relacionamento familiar, onde os filhos precisam reconhecer a autoridade espiritual e que seus pais estão em posição superior a eles. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre diversos assuntos relacionados ao ambiente familiar, amplia esta ideia quanto à honra do filho para com o pai, ao usar a expressão para que te vá bem, conforme está em Efésios 6:3. Tópico 2. Os propósitos da lei. As leis de um povo revelam a sua história e as suas crenças. Ao designar a lei, Deus estava estabelecendo parâmetros de conduta, adoração e relacionamento para o povo de Israel. 2.1 A lei como mestre. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Gálatas, teve como objetivo erradicar o legalismo que solapava os irmãos. Por isso ele disse: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3:24. A expressão para aio no grego é paidagogos, dando a ideia de um servo que tinha como função levar a criança para a escola. Foi justamente este o papel da lei, um mestre para ensinar a Israel e ajudá-los a permanecer em contato com Deus. Revelou ao homem quem de fato ele é. A lei expôs a malignidade do pecado, mas ao mesmo tempo apontou o caminho da expiação pela fé em Deus através dos sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo. 2.2 Características distintas do Código de Hebreus. Do Código Hebreu, Todo o código se baseia na autoridade de Deus e não de um rei. Não há divisão entre a lei civil e a religiosa. As leis morais, legais e religiosas estão entretecidas e são inseparáveis. Isso demonstra que Deus se interessa por todos os aspectos da vida. As leis eram aplicadas sem fazer acepção de pessoas, protegem os indefesos, tais como os escravos, órfãos, viúvas e estrangeiros. Os castigos da lei manifestam um alto conceito da vida humana. 2.3 A santidade de Deus em evidência. Um dos maiores objetivos da lei era proporcionar ao povo de Israel uma identidade forjada a partir da consciência de um Deus santo e que exige santidade. Infelizmente, o povo não conseguia obedecer à lei em sua totalidade. Como meio de reparar o erro, Deus revela a Moisés diversos tipos de sacrifícios para a expiação do pecado. A lei mostrava ao homem a sua dificuldade de alcançar o padrão requerido por Deus, tanto que nenhum homem poderia ver a face de Deus e viver. 3. Tópico 3. A atualidade dos 10 mandamentos.
Embora tenha sido instituído para os hebreus, os 10 mandamentos tinham o objetivo de serem universalmente divulgados pelo povo de Israel. Este código de leis abarca todos os aspectos da vida, por isso, o que nele está escrito envolve todos os homens. Jesus e a lei. Ao iniciar seu ministério, Jesus deixou claro que a sua missão não era revogar a lei, mas sim cumpri-la, conforme lemos em Mateus 5,17. Através de sua postura, ele não somente cumpriu toda a lei, como também ampliou a sua visão, esclarecendo o verdadeiro sentido da lei. Jesus, como autor da nova aliança, corrobora os 10 mandamentos e ainda sintetiza dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, a 37 até o 40. No ministério do Espírito, atual dispensação que vivemos, a lei é inscrita em nossos corações e não gravadas em pedras. 3.2. O decálogo na visão paulina. O apóstolo Paulo, um dos maiores ícones do Novo Testamento, pontua que a lei tinha funções diferentes daquelas que os judeus pensavam. Em suas cartas, Paulo mostra a incapacidade da lei para salvar, mas revela o que é pecado e o quão miseráveis somos. Na visão paulina, Cristo é o fim da lei, conforme está em Romanos 10,14, pois cumpriu cabalmente, sendo assim, é capaz de justificar todo aquele que nele crê. 3.3. Os 10 mandamentos e a igreja. Os 10 mandamentos e a igreja. Vivemos em uma época de extrema inversão de valores, onde a sociedade é caracterizada pelo pragmatismo. Não importa o meio e sim os resultados. Os fins justificam os meios. Hedonismo, o prazer a qualquer preço e o relativismo. Tudo é visto de um ponto de vista, não existe verdade absoluta. Em meio a este turbilhão de filosofia, os 10 mandamentos servem como bússola que norteia a igreja em meio ao deserto das falsas doutrinas, heresias e falsos mestres. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. O apóstolo Paulo disse que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Diante das trevas, precisamos pregar sobre os mandamentos de Deus. Conclusão. O decálogo não foi instituído apenas para Israel, mas sim para toda a humanidade, pois o objetivo de Deus era que, através de Israel, seu nome fosse santificado entre as nações. A lei revelou ao homem a sua miserabilidade, mas Jesus, superior à lei, mostrou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, achei interessante aqui o que Jesus falou. Né? Às vezes as pessoas ficam cobrando, algumas religiões cobram o cumprimento da lei, que nós deveríamos realmente seguir a lei, inclusive essa grande discussão em relação ao sábado, né? Que muitos guardam o sábado, outros acham que o sábado realmente deve ser guardado, porque é um dos mandamentos, né? Mas tanto na palavra do Senhor fala que se você não cumprir um mandamento, você peca por todos os outros, né? Então não adianta você guardar o sábado se você é profano, se você é uma pessoa que não respeita as outras leis, não resolve nada você ficar guardando o sábado. O mandamento realmente que Jesus nos ensinou através da nova aliança é o que está escrito aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então não há a menor possibilidade da pessoa cumprir os mandamentos, né, se não tiver essas qualidades, esses preceitos no seu coração, né? Essa lição, irmãos, é muito importante. Nós gostaríamos realmente que a igreja comparecesse em peso na igreja, né? No sábado aqui, no sábado não, perdão, no domingo aqui, às 8 horas da manhã,
para junto nós podermos estar estudando a respeito dos mandamentos, né? Solucionar algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas que você tem aí a respeito do decálogo, né? Dos 10 mandamentos. Perdão aí, irmãos, o celular tocou aqui, estragou o final da minha gravação, aí houve um corte aí na gravação, né? Então eu estou colocando este complemento aqui e reforçando aí o convite para você estar conosco aqui no domingo às 8 horas da manhã, irmãos. Vamos aprender a respeito do decálogo, dos 10 mandamentos, né? Isso é uma lição muito importante e você poderá solucionar muitas dúvidas que você eventualmente tenha a respeito dos 10 mandamentos neste domingo lá na escola bíblica dominical, tá bom? Eu agradeço aí por você assistir esse vídeo. Se você tiver como compartilhar, compartilha ele aí nas suas redes sociais, né? Assina o nosso canal aí e clica naquele sininho aí que tem aí do lado para que você possa receber as atualizações. Eu peço mais uma vez desculpa aos irmãos por ter demorado tanto para colocar esta lição aqui no canal, tá bom? Um abraço a todos, aqui é Ramon de Almeida Antunes, eu sou membro da escola da Igreja Assembleia de Deus aqui de Pontal do Araguaia, estado do Mato Grosso. Um abraço a todos e a paz do Senhor.